falar de negócios e mecânica quântica. O assunto, sempre mecânica quântica, é complicado, é polêmico, é um assunto difícil de ser posto na vida prática. A onda veio e maximizou o resultado que ele tem. Lembra, você fica potencializado. A onda que entra potencializa. Você fica cada vez mais poderoso. Então imagina que você estava mandando uma onda de pouca potência, de carência. Tá difícil, tem muita crise, não é cliente. Mas era uma coisinha pequena. Só que você veio, pegou o CD, pôs para tocar, ele potencializou. Agora é uma onda enorme, mandou mais carência, mais reclamação, mais negatividade. Volta o quê? Na mesma proporção que você está mandando. Então você mandou mais, volta mais. Aí não entra. Então, para usar uma ferramenta como a ressonância, a pessoa tem que automaticamente resolver as questões internas, emocionais, filosóficas, tabu, preconceito, zona de conforto, paradigma, autossabotagem, traumas, nós e assim por diante. Não tem como fazer a magia que muitas pessoas querem, que coloque a onda e enche de cliente. Eu ganho os carros, os apartamentos, recebo os precatórios, ganho na justiça e assim por diante. E continuo igual ao que eu estava. É por isso que precisa, às vezes, 1 mês, ou 2, ou 3, ou 6, 1 ano, ou 2, ou 3, para ter os resultados que a pessoa quer. Porque enquanto ela não deixa sair tudo isso que está atrapalhando, não tem como atrair. Vocês percebem? Essa é a diferença, digamos, entre magia negra e física. Magia negra, você está manipulando uma força externa. Não depende de você. Então você não precisa melhorar, você não precisa ter uma catarse, você não precisa depurar-se, não precisa evoluir, não precisa nada. É o que acontece, por exemplo, vocês veem aí pelos postes de São Paulo, deve ter pelo Brasil inteiro e no mundo inteiro, um cartaz pregado no poste, escrito assim: amarração do amor. Garantimos 100% de resultado. Quando você trabalha com frequência, com onda, é impossível garantir 100% de resultados. Já começa daí. Sabe, tem o princípio da incerteza do Heisenberg, que não dá para você medir a posição e o momento da partícula ao mesmo tempo. Você só pode saber a posição ou você só pode saber a velocidade, o momento. Uma coisa ou outra. Nunca você vai conseguir saber as duas coisas. Então, existe uma incerteza fundamental no universo. Você não tem certeza de nada. Nunca. E nunca terá. Então, é impossível isso que esse povo faz, por lá, 100% de garantia. Não existe isso. Tá, mas voltando lá. Aquilo é uma força externa que vai fazer a tal da amarração e gruda duas pessoas. Ok, não tem problema. A gente vai ali numa loja de ferragem amanhã, ou pega uma corda lá no fundo e amarra os dois aqui também. É fácil, né? Segura os dois, a gente amarra, eles estão unidos, tranquilo. Eles vão começar a se debater, ou pelo menos um deles, né? Porque vamos supor que ele mandou amarrá-la. Então ele tá todo feliz da vida porque tá grudado nela. Ele foi lá no outro, comprar o serviço. E ela tá se debatendo terrivelmente, mas tá muito bem amarrada. Então demora um tempo para ela se libertar. Mas ela se liberta, porque ela não quer isso. Então, e aí entra na colapso da função de onda do Schrödinger. Tudo que nós pensamos, nós criamos, nós colapsamos a função de onda. Tem uma onda de possibilidade o tempo todo andando pelo universo. Quando a gente olha, a gente põe a mente, põe o foco, colapsa a onda e ela se transforma numa onda de probabilidade. Por isso que quando se fala mecânica quântica, fala-se que são as infinitas possibilidades. Por causa disso. Que existe realmente essa onda de possibilidade, mas que vira probabilidade da nossa vida quando nós escolhemos. Você pode ter qualquer carro, é uma possibilidade, mas só quando você decidir, eu quero tal carro, marca, ano, é que ele vai virar uma probabilidade de entrar na sua vida. Enquanto não escolheu, você não colapsou a onda. Então ela vai continuar se debatendo e vai colapsar uma libertação dele. Então mais cedo ou mais tarde ela se liberta. Por quê? Que não vai dar certo o plano dele. Porque ele não mudou nada dentro dele e dentro dela. Os dois não mudaram. Então eles continuam se repelindo. Eles estão amarrados à força. Assim que se ele tivesse paciência e fizesse todas as mudanças necessárias, ele conseguiria o que ele quer de uma forma harmônica, pacífica, que dava certo para todo mundo. Mas para isso, aí ele entrou na área da física. Para isso ele tem que mudar. Ele tem que tirar os traumas, os tabus, os preconceitos, a zona de conforto, o paradigma dele. Ele tem que mudar uma série de coisas para ficar tão bom que ela queira viver com ele, sem necessidade nenhuma de amarração. Aí ela fica com ele por atração magnética. Aí fui atraído, estou atraído por tal pessoa, entende?
é atração eletromagnética. Mas isso nós temos que mudar a frequência dele, senão não atrai. Continua, você está numa frequência antiga ruim, ele continua atraindo coisas negativas, limitadoras e assim por diante. Bom, isso tanto vale para um relacionamento quanto para carro, apartamento, joias, qualquer coisa, literalmente. Porque tudo está debaixo de que é uma onda. Agora vocês vejam, nesse ponto, e a pessoa vê as telas mentais sendo rearrumadas desde lá de onde começou a mexer no trauma até o presente, a pessoa vê isso, vem arrumando, e muda o seu presente assim, em questão de dias.